Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Jó 19:25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para o meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. Falando sobre o quinto selo, João tendo a visão dos mártires. A pergunta que todos fazem, aliás, que a maioria faz e que nós já respondemos: quem são estes mártires? Sem dúvida, são aqueles assassinados pela ação do anticristo, pois este período será terrível, terrível para aqueles que professam uma fé diferente, diferente daquela decretada pelo anticristo. Mas aí vem uma outra pergunta que muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão. Por quê? Como que pode acontecer isso? Essas almas, essas pessoas tinham sido mortas e elas estão falando, elas estão conscientes e, por fim, elas até recebem uma veste. Isso é literal? Claro, embora existam aqueles que, para negar o fato de que, após a morte, pessoas permaneçam conscientes, existem aqueles que dizem que isso foi apenas uma visão que João teve. Não podemos negar todas as vezes que o apóstolo expressa dizendo vi, ou diz vi isso ou aquilo, é lógico que é uma visão, mas só pelo fato de dizer que é uma visão, nós iremos descrer, achar que isso não é um fato real. Cuidado, a visão é uma maneira de Deus comunicar conosco, nos falando de fatos espirituais, fatos que vão acontecer. Também na Bíblia, não só aqui, mostra pessoas que, mesmo após a morte, elas ficaram num estado de consciência, elas falaram. Vamos lembrar daquela ocasião em que Jesus, de modo sereno, ele convidou Pedro, João e Tiago para subir ao monte com eles.
Ele não disse nada do que ia acontecer. Chegando lá no cume do monte, Jesus foi transfigurado. Que é ser transfigurado? É mudar de figura. Isto é, eles olharam para ele e os olhos, o rosto dele, de Jesus, brilhava como o sol. E a roupa dele ficou branca, resplandecente, e diz um dos evangelistas que ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar e deixar aquele brilho especial na roupa de alguém. Era algo sobrenatural, mas a cena se tornou ainda mais impressionante que apareceram Moisés e Elias e conversavam com Jesus. Aleluia! Olha, Moisés já tinha sido morto e, afinal, é aquele homem, o único que foi sepultado pelo próprio Deus. Deus caprichosamente o sepultou e escondeu o seu túmulo. E agora, depois de séculos, aí está Moisés, lá no monte, falando com Jesus. Não só Moisés, mas Elias também. Elias, esse nem tinha passado pela morte. Elias tinha sido arrebatado. E agora, depois de séculos, ali estão os dois falando com Jesus. E olha, a cena foi tão linda. Os 3 discípulos, que eram assistentes do sobrenatural, Pedro, João e Tiago. Pedro, é lógico, eu dou razão para ele, ele ficou tão embebido, admirado diante daquele fato, que ele não queria ir embora mais. Ele disse para Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos uma tenda, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Ele até esqueceu deles. Mas é assim, quando a gente se envolve muito com Deus, a gente acaba se esquecendo de si mesmo. Mas, enquanto Pedro falava isso, uma nuvem desce até aquele lugar que tinha se tornado magnífico. E uma voz bem forte, disse: Este é o meu filho amado. Aleluia! Este é o meu filho amado,
em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Sabe o que aconteceu? Os discípulos caíram, assustaram, ficaram com medo, não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. E diz o texto que depois desta voz que orientou aos discípulos não a seguir Moisés, não a seguir Elias, mas a seguir Jesus. E o Moisés e o Elias desapareceram. Só ficou Jesus com os discípulos. E daí um já tinha morrido, um foi arrebatado e não estavam dormindo, não estavam no esquecimento, estavam vivos e ativos. Então, no quinto selo, estas almas, quando clamam, quando pedem justiça, quando pedem vingança, isso é literal. Esta coisa do sono da alma, esta coisa do esquecimento não tem defesas, provas. Aqui a gente vai prosseguir. Iremos ver no final do arrancar deste selo qual foi o resultado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.